Você aguentaria uma missa de 4 horas? Será que você aguentaria uma missa de 4 horas? Tem gente que não aguenta nem 1h30. Se for uma missa solene, leva 1h30, uma coisa assim, o sujeito já fica incomodado, se mexe na cadeira várias vezes, etc., olha no relógio, e se o padre então se estender durante a homilia, nossa, pode ter até uma deserção. Mas as missas do Padre Pio chegavam a levar 4 horas. Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. É isso mesmo, hoje nós vamos tratar dessa questão. Padre Pio levar uma missa de 4 horas, como é que o pessoal aguentava? Não é brincadeira, mas o Padre Pio tinha queixas. E tinha gente que ia queixar até com superiores. Não sem uma certa razão até, porque muitos tinham que trabalhar, etc. A missa começava às 5 da manhã, então quando ela levava 4 horas, terminava às 9. Naqueles tempos a vida começava muito cedo. Então agora eu entro direto nessa história incrível contada pelo Olívio Cesca, no livro O Santo do Terceiro Milênio, e que ele conta um fenômeno que se passava com o Padre Pio, e vocês vão ver que é realmente inesperado. E daí dá para tirar muitas e muitas lições. Bom, em Pietrelcina, todos admiravam o fervor do jovem frade capuchinho, quer dizer, ele era ainda muito novo. Muitos já tinham visto padres extasiar-se diante do mistério, mas nenhum como este, que parecia tocar a divindade com as mãos. Quer dizer, a missa dele é como se ele estivesse tocando em Deus, é como se ele já estivesse celebrando uma missa no céu. Surgia, porém, um probleminha. Suas missas pareciam não ter fim, chegavam a durar 4 horas, imagina. Vocês vão dizer, não, mas com o Padre Pio eu ficaria lá, nossa, 4 horas. Tá bom, primeiro dia você ficaria, segundo dia, primeiro ano, segundo ano, como é que fica? 4 horas, né? Não é brincadeira. Por causa de tamanha demora, os fiéis começaram a reclamar. Um grupo de paroquianos então foi pedir ajuda ao arcipreste Panulo, que teve uma ideia luminosa. Olha a ideia que o arcipreste teve para resolver a coisa. Essa ideia pressupõe um conhecimento total da santidade do Padre Pio, do jovem Padre Pio, e sobretudo pressupõe um entendimento de uma qualidade que o padre tinha de poder se comunicar por pensamento. E depois nós vamos ver outras virtudes do Padre Pio, tudo num fatinho mínimo, pequenininho. Ele então teve uma ideia, procurou o Padre Pio e disse: Piúcio. Eles se tratavam muito porque Piúcio é o diminutivo de Pio, né? E ele era muito novo ainda. Acho bom tomar um pouco de cuidado para não prolongar demais a celebração. O que você acha? Vamos fazer um trato? Ele podia ter chegado lá e dito: escuta, você não se dá conta, 4 horas, ninguém aguenta, todo mundo vai embora. E ele não fazia sermão, o Padre Pio não fazia sermão. Ele podia ter feito, não, ele foi muito delicadeiro. Vamos fazer um trato? Eu tento avisá-lo mentalmente quando precisa continuar. Olha que bonito. Pensem no Padre Pio, que tinha esse fenômeno místico de ele ser arrebatado durante uma Santa Missa, né? Pensem nele ouvindo essa chamada de atenção, a humildade do Padre Pio. Aqui começam a aparecer outras qualidades do Padre Pio, a humildade, a obediência, e como era comum as pessoas saberem que ele tinha o dom de se comunicar por pensamento, né? Senão o padre nem proporia isso para ele. Ele falou com a maior naturalidade. O estratagema deu certo. Logo que do coro, o arcipreste, do coro ali na parte de cima da igreja, lá no alto, logo que do coro o arcipreste observava
que os transportes do Padre Pio se prolongavam, mentalmente lhe transmitia a ordem de prosseguir, ao que ele obedecia prontamente. Que bonito! Quer dizer, ele estava tendo um contato com Deus, mas Deus respeitava a ordem do superior. Quanta coisa nós temos que aprender a respeito da obediência. Quanta coisa. Deus respeitava a ordem superior. E Deus suspendia aquele êxtase, aquele arrebatamento. Em contrapartida, depois da celebração, Padre Pio permanecia escondido atrás do altar horas e horas em profundo recolhimento. Quer dizer, ele encurtava a missa por ordem do superior, mas depois ele ia se entregar à meditação, à adoração. Uma coisa fantástica, horas e horas. Quando não caía numa espécie de transe que o tornava alheio a tudo e às vezes perdia o equilíbrio e tombava sem sentidos. Por que isso acontecia? Isso era um êxtase. Eu vou dar a definição de êxtase do teólogo Tanqueray, que explica o que é um êxtase. Diz assim, o êxtase é um fenômeno místico onde a alma, completamente mergulhada em Deus, faz com que os sentidos da pessoa fiquem mergulhados nessa presença e inativos. Os sentidos ficam suspensos. A pessoa não sabe mais o que está acontecendo, ela fica fora, não ouve nada, não sente nada, ela cai, ela está em contato com Deus. Acho que se isso acontecesse conosco, pobres de nós, mas enfim, a reação seria a mesma, né? Estando em contato com Deus, o que mais precisa, né? No começo, exatamente, podia durar de meia hora até alguns dias, e a pessoa pode sair dele de modo espontâneo ou chamado por outra pessoa. Isso é o que diz o Tanqueray, certo? Ela pode sair espontaneamente do êxtase ou ser chamado, fulano. Mas como é que ia ser? Nós vamos ver ainda como é que era esse chamado. No começo, o sacristão meio que se assustava, mas acabou se acostumando. Numa ocasião, porém, voltando ao meio-dia para tocar o sino, levou um susto ao ver o Padre Pio estatelado no chão, diante do altar, inerte e aparentemente sem vida. Ele olhou, esse homem está morto. Inerte. Chamou, sacudiu, tentou levantá-lo, não conseguiu. Aterrado, nem mais pensou nos sinos. Ele esqueceu de tocar o sino do meio-dia, né? E foi correndo para a casa paroquial aos gritos. Arcipreste, arcipreste, o monge está morto. Aqui está italiano, mas eu não vou me arriscar a maltratar os ouvidos dos que falam italiano. Eu já vou direto na tradução. Arcipreste, arcipreste, o monge está morto. Mas, para a surpresa do bom sacristão, o arcipreste não demonstrou qualquer espanto. E disse para ele, não, ele não está morto. Deixa-o em paz. Faça soar o sino do meio-dia e vá para casa. Olha a naturalidade que se tinha nessa época, que foi no século passado. Né? Nós estamos próximos disso, eu pelo menos estou muito próximo disso tudo. Né? A naturalidade com a santidade. Ele nem pensou, falou, não, fica tranquilo. Vai para casa, toca o sino e ele não está morto. Não foi nem olhar se ele estava respirando ou não, mas tinha certeza do que estava acontecendo. Né? Ao retomar, depois, naquela mesma tarde, o sacristão encontrou o Padre Pio ainda sem sinais de vida. Correu a Panulo, o arcipreste, novamente e contou, desta vez o monge morreu. Está realmente morto, não tem jeito. Passou o dia inteiro lá, daquele jeito, naquela posição, está morto. Está morto. E o que vai falar o arcipreste? O arcipreste diz, ficou tranquilo, né? E disse, eu já te disse, não é para se preocupar, ele vai ressuscitar. Imaginem a cena, imaginem a cena do sacristão,
né? E aí, o arcipreste, com toda a calma, foi para o local onde o Padre Pio estava absorto, em êxtase, em contato direto com Deus, com o céu, etc. E mentalmente ele ordenou ao Padre Pio, sob voto de obediência, que voltasse a si. E em poucos instantes, o Padre Pio abriu os olhos e ressuscitou. Quer dizer, a obediência mais uma vez, né? Vocês vão falar, pô, mas eu não sou religioso, eu não preciso ter obediência. Claro que nós temos que ter obediência. Nós temos que ter obediência à lei de Deus, nós temos que ter obediência às leis da igreja, nós temos que ter obediência ao nosso confessor, ao nosso diretor espiritual. Né? O Padre Pio tinha obediência ao seu superior, né? E voltou a si, naturalmente. Tá aí, essa é a historiazinha de hoje, a nossa pílula de hoje sobre o Padre Pio, né, um fatinho. E aqueles que se interessarem, eu recomendo que procurem no nosso canal. Aliás, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Todo dia tem uma história diferente do Padre Pio, e são histórias incríveis como esta que eu acabei de relatar. Inscreva-se no canal, acione o sininho para você ser avisado quando tem história nova. Aliás, nem precisa ser avisado. Todo dia tem. Todo dia tem. Sem contar que o fato de você se inscrever coloca o seu nome, as suas intenções na missa da próxima quinta-feira, missa de súplicas ao Padre Pio, né? E as pessoas com quem você compartilhar também. Pronto. Vou ser breve, porque eu sempre repito isso, mas eu estou falando para os mais novos, os que chegaram hoje no canal. Então lá tem um vídeo chamado assim, Os Êxtases do Padre Pio, narrados por um médico. Então é um médico que assistiu esses êxtases, que assistiu esses momentos de transportamento, etc., né? E faz um relato. Aí é o relato da ciência, né? Quem gosta muito de ciência, hoje está na moda, ciência. Então, assista aí o relato da ciência sobre os êxtases do Padre Pio, né? Bom, quem gostou do vídeo, dê seu like, faça a sua doação, ajude-nos a tocar esse apostolado para frente. Quem ainda não é filho protegido do Padre Pio, o que você está esperando para ser? Se você assistir o vídeo de sexta-feira, você vai ver que tem depoimentos e mais depoimentos e mais depoimentos de quem, se tornando filho protegido do Padre Pio, passou a ter uma assistência do Padre Pio especial. De maneira que, se você está na dúvida, deixa de dúvida e entra logo. Enquanto você fica na dúvida, você está perdendo graças, está perdendo as missas, você está perdendo o acesso à capelinha, onde você pode até mandar uma carta para o Padre Pio, que é levada para São Giovanni Rotondo. Bom, tem um monte de vantagens, benefícios, etc., mas só as missas e as bênçãos já é uma coisa absolutamente fantástica para ninguém ficar na dúvida. Quem fica na dúvida, não sei se é pecado venial ter uma dúvida desse tipo, né? Então é isso aí. Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fidei, Brasil e Portugal, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade de Jesus Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas
Há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.